meio fora, assim. Você não está aqui em Brasília, não? Boa noite a todas e todos. Bom, eu me chamo Bruno Quintela, eu sou coordenador nacional de organização da Associação Nacional, ou melhor, Brasileira de Economistas pela Democracia, uma entidade que congrega economistas em 15 estados brasileiros, na Europa e nos Estados Unidos. Rapidamente, nós criamos a instituição logo dia 10, logo no segundo turno das eleições, e o intuito, assim, primeiro era o manifesto de economista pela democracia, e logo depois nos mobilizarmos e organizarmos para criarmos a entidade. Politicamente, ela foi criada no dia 7 de maio deste ano, na Câmara dos Deputados, e agora nós estamos num processo de legalização, fechamento de estatutos, essas coisas, que vai ser a Assembleia Geral da Fundação, vai ser no dia 26 de outubro próximo. Uma satisfação muito grande estarmos aqui no UNB. Nós estamos iniciando, assim, não só um painel, mas um processo de parceria entre a BED e a NUNC, assim esperamos, né? E agradecer a presença de todas e todos, e especialmente dos professores aqui da UNB que aceitaram o nosso convite. Primeiro, a pessoa das minhas colegas de pé, atualmente professora associada do IPOL, a Luciana Jacu, o professor Luiz Felipe também, do IPOL, e o professor Cláudio, da Ciência da Saúde. E, por último, não poderia deixar de sempre começar logo, o Eduardo Fanani, colega nosso da Unicamp, da Universidade Estadual de Campinas, e um dos sócios fundadores da ABED, um dos primeiros que entraram no grupo e assinaram o manifesto do dia 17. Edu, sem maiores coisas, o Edu começa a falar sobre o processo. A ideia que Edu fala 20 minutos, e cada um comentário em todos os 10 minutos, para que isso fique até muito tarde aqui, embora o tema vai terminar sendo apaixonante para todos nós. Bom, boa noite. Vocês, muito obrigado pela presença, muito mesmo. Agradecer ao Aldo, tem sido aí um batalhador, um lutador cansado. Hoje nós lançamos um livro lá no Senado, foi toda uma costura que a Associação Brasileira de Economistas pela Democracia fez. É um prazer conhecer pessoalmente o Luiz Felipe e o Cláudio. E é um prazer reencontrar minha querida amiga Luciana Jacu. Bom, muito rapidamente. Eu tenho dito o seguinte, olha. Quer dizer, esse livro que eu escrevo aqui é um ato exasperado, desesperado, para tentar evitar, ou sei lá, é uma reação desesperada contra um novo retrocesso, um estúpido retrocesso, um processo civilizatório. Essa é a questão do fundo. Tá certo? Então, diante daquela impotência que a gente sente nessas horas, comecei a escrever um artigo, esse artigo tinha 40 páginas, aí eu falei, quer saber, eu vou escrever um livro. E aí, claro que eu utilizei, às vezes digo aqui, utilizei trabalhos anteriores, não corrigi o tom, tá certo? Sai meio que a raiva toda, não tive o ócio para poder fazer as correções necessárias. Então é isso, comecei a escrever esse artigo, 40 páginas, falei, quer saber, eu vou escrever um
horas por dia e acabou saindo. Né? Então, é um trabalho de muitas horas e poucos dias. Gostaria de ter concluído, depois para você editar, isso aqui é um trabalhão. Gostaria que ele tivesse lançado antes da votação na Câmara dos Deputados. Acho que ele poderia, enfim, subsidiar muito mais a ação parlamentar. Mas, enfim, foi o que foi possível e eu tenho dito que o jogo não terminou, né? Ainda tem a questão toda do Senado, o jogo não terminou. Claro que cá entre nós é muito difícil, tá certo? Mas o jogo não acabou, tá certo? O jogo continua sendo jogado. Então é isso, quer dizer, o tema que eu queria introduzir aqui para vocês é o seguinte, quer dizer, se vocês me perguntarem qual que é o principal problema do Brasil, tem que escolher um problema do Brasil. Eu digo que o problema é a desigualdade, não tenho nenhuma dúvida. Não é a desigualdade da renda só, onde nós somos os melhores, os piores do mundo, segundo os cálculos de estudos do Piketty, nós somos o país mais desigual do mundo, pelo critério do Piketty. Certo? Quer dizer, a desigualdade no Brasil está em toda parte. Só se olhar, você sai daqui sem ver desigualdade. Você entra no restaurante, você vê desigualdade. Você paga o carro no estacionamento, você vê desigualdade. O Brasil é uma procissão de desigualdades. Uma mulher negra, a taxa de desemprego dela é 3 vezes maior que a taxa de desemprego de um homem branco. Então, nós não resolvemos nem as desigualdades do século XIX. Certo? No meu bairro, a polícia militar não fica de helicóptero dando tiro em volta da minha casa. Então nós temos desigualdade de acesso à segurança. Desigualdade entre classes sociais, entre regiões do Brasil, de acesso à justiça, sem falar na questão da desigualdade de gênero, certo? Sem falar nas questões da desigualdade no acesso à habitação, à mobilidade, certo? Saúde, educação, certo? Tudo. O que você olha tem desigualdade de acesso, certo? O Brasil gasta 500 bilhões por ano de juros e 10 bilhões por ano de saneamento. Metade dos domicílios brasileiros, na média, não possuem coleta de esgoto. Certo? Enfim, eu não vou falar sobre as desigualdades setoriais, dou um curso disso, tá certo? Tenho 6 meses de discussão sobre desigualdade na mobilidade, na saúde, na assistência social. Então, essa é a questão. E qual o problema dessa reforma previdenciária? Que ela vai ampliar a desigualdade. Nós somos o principal país, o país mais desigual do mundo, e vamos fazer uma reforma que vai acabar com o único mecanismo de redução da desigualdade no Brasil. Porque o que eu tenho dito é o seguinte: isso aqui não é reforma da Previdência. Não é reforma da Previdência. Isso aqui é destruição do modelo de sociedade que foi pactuado em 1988. Tá certo? Cumpre agora acabar com a Seguridade Social. A Seguridade Social, pelo artigo 194 da Constituição, é constituído pela saúde, pelo INSS urbano, INSS rural, pela assistência social, que inclui o BPC, que inclui Bolsa Família, pelo SUS e pelo seguro-desemprego. Nós estamos falando do ponto de vista da saúde. A saúde, ela é a única forma, o único acesso à saúde para 75% da população brasileira. Nós vamos acabar com isso. Se você somar os benefícios que são dados por INSS urbano, 20 milhões de benefícios, INSS rural, 10 milhões de benefícios, benefício de prestação continuada, 6 milhões de benefícios, soma isso, dá 35 milhões de benefícios aproximadamente. Tá certo?
Se essa pessoa que recebe esse benefício tiver mais 2 membros na família, eu estou falando de 120 milhões de pessoas. São 120 milhões de pessoas que recebem diretamente um benefício que, em geral, é em torno do piso do salário mínimo. Tá certo? Nós vamos acabar com isso. Hoje, no Brasil, 82% dos idosos, os dados que a Luciana tem trabalhado, 82% dos idosos têm como fonte de renda ao menos a previdência e assistência social. 82%. Eu sempre falo isso, você dificilmente hoje você vê velho pedindo esmola na rua. E esse um salário mínimo, que para nós é pouco, um salário mínimo, é muito. É muito. É esse salário mínimo que muitas vezes tem esse debate, devíamos cuidar das crianças e não dos velhos. Não, esse salário mínimo do velho segura o filho que está desempregado e segura o neto que vai para a escola, tá certo? Infelizmente é isso, esse é um salário mínimo que paga a conta de luz, tá certo? Tá claro? Então a questão fundamental é essa, gente, é só isso. É só isso, mais nada. Nós somos um dos países mais desiguais do mundo. Segundo os estudos da CEPAL, sobre a incidência da política fiscal, diz o seguinte: o sujeito recebe o salário, recebeu, o índice de Gini cai, recebeu. Aí ele paga imposto, o índice de Gini sobe, porque a tributação do Brasil é regressiva. Aí você tem transferência de renda da Previdência, do BPC, do Bolsa Família, do seguro-desemprego, o índice de Gini cai. Aí você computa mais a saúde e a educação pública, que a família não tem que gastar o dinheiro do seu orçamento para pagar uma saúde e educação privada. Cai mais ainda. O estudo da CEPAL diz o seguinte: o índice Gini cai 16 pontos percentuais por conta das transferências da Seguridade Social e da educação. 16 pontos percentuais. Na América Latina é o país que mais, onde mais cai a desigualdade. Tá certo? E os caras vão acabar com isso. Essa é a discussão que eu estou colocando. Tá certo? E vão fazer uma reforma tributária. Nós somos... O que foi? Vamos fazer uma reforma tributária. As pessoas acham que o Brasil tem a maior carga tributária do mundo. Errado. As pessoas têm que entender que nós não somos a maior carga tributária do mundo. Mas nós somos a maior carga tributária do mundo sobre o consumo. O problema não é que comprei uma cachaça, tem 50% de imposto. A pessoa tem que entender que ele paga 50% de imposto aqui, porque o rico não paga lucro nem dividendo. Essas pessoas não percebem. Nós temos estou vendo aqui meu querido amigo Floriano Sá Martins, ex-presidente da ANFIP, que pela primeira vez na gestão dele, a ANFIP recolocou o tema da tributação, da reforma tributária solidária na agenda. Né? Obrigado por você ter vindo, Floriano. Então a gente tem uma tributação média da OCDE, tributação sobre renda e patrimônio. É mais ou menos 40%, 35%, 40% do total de impostos vem daí. No Brasil, é menos de 20%. Tributação sobre o consumo. OCDE tinha que 30, 32%. Brasil, 50%. E os caras vão fazer uma reforma tributária que vai ser uma reforma tributária sobre a tributação do consumo. Para simplificar. Tá certo? E provavelmente vai aumentar a tributação sobre o consumo. Por quê? Porque também querem reduzir a tributação do imposto de renda das pessoas jurídicas. E também sobre a folha. Bom, você vai tirar daqui
que não pode mexer na renda nem no patrimônio, vai subir aonde? Vai subir no consumo. Então nós já somos campeões mundiais de tributação sobre o consumo, nós vamos ser líderes disparados no mundo. Tá certo? Então nós temos um mecanismo que concentra a renda, que é a tributação, que você podia reformá-lo para que ele distribua a renda, tá certo? E eles estão reformando para que ele concentre a renda. E paralelamente eu tenho um único sistema de proteção social que redistribui renda, que a gente deveria fortalecer, e eles estão destruindo. E o que vai ser o Brasil daqui a 10, 20, 30 anos? O que vai ser? Hoje tem um artigo ótimo da jornalista do Valor, né? Como é que ela chama? Fugiu o nome agora, mas não. Maria Cristina Fernandes, né? Que fala sobre o narcocapitalismo. O anarcocapitalismo. A gente está caminhando para o anarcocapitalismo. Porque eles estão fazendo a terceira reforma trabalhista, além da primeira que já foi feita. A terceira ou quarta, que é essa porcaria dessa liberdade econômica. Né? A liberdade econômica, qual que é a ideia? A ideia é que direito trabalhista é entrave burocrático. Tá certo? É disso que se trata. É anarcocapitalismo. E esse anarcocapitalismo vai, do meu ponto de vista, levar ao quê? Aos narco-estados. Ao narco-estado, é isso. Ao narco-país. Tá certo? Veja a América Central. Posso dar um exemplo do México? O México fez todas as reformas liberais e é dominada por 8 grupos de narcotraficantes. Porque é uma coisa simples, não precisa ser economista, não precisa ser cientista social, não precisa nada. Tá certo? Se o Estado não dá saúde, não dá emprego, não dá. Tá certo? O crime organizado dá. Tá certo? É claro que é assim. Eu estou trabalhando um negócio que na lei seca nos Estados Unidos na década de 1929, como é que chama o mafioso lá? O Al Capone tinha um sopão, vocês sabiam disso? O Al Capone tinha um restaurante que ele servia comida de graça. Você vê comida para 5 mil pessoas por dia, se não me engano, que eu li. Porra, gente, não precisa estudar nada, é só pensar pouco. Certo? Enfim, eu estou fazendo esse livro porque o que eu quero discutir é qual é o futuro do país. Certo? O que eu estou querendo dizer é que o objetivo aqui é acabar, não é fazer reforma da Previdência, é acabar com o modelo de sociedade que foi pactuado em 88. Né? 88 é a ideia da cidadania social, da seguridade social. Nós nos inspiramos minimamente na experiência social-democracia do pós-guerra, minimamente, certo? Mas isso sequer a social-democracia no Brasil é aceita pelos donos da riqueza, tá certo? Eles jamais aceitaram isso, jamais. Né? Esse projeto de destruir o Pacto Social de 88 começou a ser acalentado em 88, tá certo? A Constituição dizia que em 2003, de 1993, 5 anos depois, haveria uma revisão constitucional por maioria simples, e ela se daria em 1993. Tá certo? Quem viveu esse período, quem trabalhou nesse período, como eu e o Mário Teodoro, sabe qual que era a agenda? Qual era a agenda que você tinha em 91, 90, 91, 92, 93? Se tivesse tido a revisão constitucional por maioria simples de 93, eles tinham implantado o modelo chileno no Brasil. Eu não tenho a menor dúvida disso. Tá certo? Essa revisão não aconteceu por conta do impeachment do Collor. E aí as reformas vão sendo feitas, as contra-reformas vão sendo feitas nos anos seguintes. Tá certo? Mas a gente sempre conseguiu resistir. O que acontece a partir do golpe de 2016? Aí a
correlação de forças mudou. Tá certo? Aí aquele plano Ponte para o Futuro. Leia o que era aquela Ponte para o Futuro. Se vocês acompanharem a história de 1990 daqui, eu consigo identificar 5 pontos para o futuro. Só muda a embalagem, mas a ideia é a mesma. Qual que é a ideia que agora foi verbalizada? A ideia é que as demandas sociais da democracia não cabem no orçamento, gente. É isso. Os caras escrevem isso. Marcos Lisboa, Samuel Pessoa, Monsueto, eles têm um artigo que falam isso que eu estou falando para vocês. Publicado na Folha de São Paulo, o ajuste necessário, o ajuste militar. Faltam 3 minutos? 3 minutos? Ou 30? Então é isso. Então, a ideia é essa. O projeto é esse. Então, isso está sendo feito. Esse projeto é retomado a partir de 2016 com o tema, e agora entra em marcha aceleradíssima a partir de 2019. Né? Mas é implantar um capitalismo, um ultraliberalismo, um liberalismo radical na economia, uma reforma do Estado liberal radical, e no Estado Social destruir o Estado Social. É isso. Tá certo? Isso vinha sendo feito pelo teto dos gastos, pela reforma trabalhista, né? Enfim, e agora todos esses desmontes aí, se a gente for enumerar todos os desmontes, são terríveis. E agora a bola da vez é a Seguridade Social. Tá certo? Por que eu digo isso? Eu digo isso o seguinte, que o Guedes quer economizar 1 trilhão. Tá certo? Desse 1 trilhão, 900 bilhões vem do INSS rural, do INSS urbano, do PPC e do abono salarial. Me digam se tem um privilegiado que ganha R$ 1.300 em média. Me achem um privilegiado que ganha R$ 1.300 em média, que é onde vem 90% da tal da economia. Tá certo? E daí, hoje, se eu tiver a oportunidade, eu posso falar. Certo? A questão toda é a seguinte: você cria regras que são superiores aos países desenvolvidos, ou equivalentes aos países desenvolvidos, e que desconsidera por completo a realidade do mercado de trabalho brasileiro. Eu tenho 13 milhões de desempregados. Eu tenho 24 milhões de pessoas que são superocupadas. Tá certo? Superocupadas. Eu tenho 5 milhões de desalentados. E do pessoal que está trabalhando, tem 40 milhões que trabalham na informalidade. Soma isso para vocês verem. Eu tenho quase 90 milhões de pessoas que não têm renda. Como é que essa pessoa vai conseguir contribuir durante 40 anos para ter aposentadoria integral? Esquece. Certo? Mas a coisa é muito mais grave. Agora não tenho tempo mais, mas assim, depois eu posso detalhar. Tem desmonte do orçamento da Seguridade Social, para mim é grave. Tudo está desconstitucionalizado. A reforma da Previdência pode ser uma reforma permanente, contínua. Ela pode ser decidida por a lei complementar infraconstitucional pode dizer assim: esses pontos aqui, pode ser decididos por ato normativo do Ministério da Fazenda. Certo? Você vai fazer uma reforma previdenciária permanente, tá claro? Então, essa é a questão é essa, a reforma é essa, o objetivo é esse. Agora, eles não podem falar a verdade. Eles podem falar isso que eu falei para vocês: o objetivo da minha reforma é acabar com o modelo de sociedade de 1984, 88, papapá, não podem, então tem que mentir. Mas por isso que é um debate desonesto, tá certo? E aí inventam. Quando a gente está, nos anos 90, quando a gente trabalhava com isso, a gente chamava de mito. Hoje não, hoje é fake news, produzidas assim em série, tá certo? São várias as fake news. Eu procuro aqui fazer um contraponto a todas elas. E depois tem a questão do terrorismo, eu já estou terminando. Além da fake news, tem o terrorismo. Terrorismo demográfico.
vão envelhecer, vai ter mais, não sei quantos mais trabalhadores ativos, menos ativos e mais inativos. Não tem alternativa. Como não tem alternativa? Se vocês quiserem saber da alternativa, eu posso discutir. Tem o terrorismo do déficit. Não tem déficit na Constituição, gente. Não interessa a minha opinião, a opinião do Adroaldo, a opinião de ninguém, nem do ministro. Interessa o que está escrito na Constituição. Leia o artigo 194, 195, vocês tiram as suas conclusões. O déficit é o seguinte, hoje eu estou falando assim, ó, a Previdência, a proteção social, ela é financiada por um negócio chamado sistema tripartite, empregado, empregador e governo. Isso foi introduzido pelo Getúlio na década de 30. Os institutos de aposentadoria e pensão eram assim. Na ditadura militar era assim. Só que na ditadura militar, enquanto a economia crescia, estava tudo bem. Quando a economia não cresce e precisa do governo pôr a parte dele, crise da Previdência. O que os parlamentares fizeram? Deram um status constitucional. Falou, pô, está na lei ordinária, os caras não cumprem, vamos dar um status constitucional. E o que aconteceu? Não cumpre a Constituição. Eles contabilizam só o empregado e o empregador. Isso é o déficit da Previdência. E diz que o déficit vai ser explosivo. Mas eles não têm modelo atuarial para projetar coisíssima nenhuma. Tá certo? Esse ano, os economistas do mercado, em janeiro, previam que o PIB ia crescer 3%. Hoje, prevê que vai crescer 0,4%. Em um quadrimestre, eles mudaram 10 vezes a projeção. Tá certo? Se o economista não consegue acertar uma previsão quadrimestral, se num quadrimestre ele erra 10 vezes, num ano ele vai errar 30 vezes, em 10 anos 300 vezes, em 40 anos 1.300 vezes. E nós vamos fazer uma reforma acreditando que o déficit vai ser explosivo com base em projeções desses economistas. E tem também a questão que se não fizer reforma, o Brasil vai quebrar. E aí é uma coisa de, assim, eu tenho dito o seguinte, para mim é um ramo da economia que eu não conhecia, que é a economia astrológica. Porque os caras fazem uma correlação absoluta, tá certo? Entre reforma da Previdência, se fizer reforma, melhora a relação dívida-PIB, cai a taxa de juros cai, o emprego vão ser criados 9 milhões de empregos, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, isso é conversa para todo mundo. Isso é mentira. Tá certo? Só eu estou terminando aqui. O Adão, ele fica batendo a mão aqui, cobrando. Eu vou terminar já. Para de ficar batendo o dedo aí. Brincadeira. Agora estou terminando. Só quero dizer uma coisa. Aprovou a reforma em primeiro turno. Aquela noite fatídica lá. Dia seguinte, Mansueto Almeida coloca um artigo no jornal, na Folha de São Paulo, dizendo: o Brasil não cresce não. Não é a reforma da Previdência que vai resolver. Tem que fazer mais isso, mais isso, mais isso. No dia seguinte, cara, é muita cara de pau. Podia esperar 15 dias. Tá certo? Aprovou o primeiro turno, ganhamos. Muito bem. Agora tem que fazer isso, senão o Brasil não vai crescer. Tá certo? Então é assim, é um debate desonesto. É isso um pouco. Eu vou tratar nesse livro, e na parte final, eu digo o seguinte, que o jogo não acabou. Tá certo? Ainda tem Senado. Então não é o momento de se entregar a toalha. E há um espaço de luta política. Inclusive, a Beth também trabalhou nesse sentido de apontar quais são os pontos críticos aqui que deveriam ser objeto da ação da mobilização popular para tentar pressionar os senadores. Muito obrigado, gente. Passar para o professor Luiz Felipe. Bom, boa noite. Agradeço aqui o convite, a oportunidade de estar aqui podendo debater um pouco o livro do Eduardo. Eu não vou, evidentemente, falar do projeto da Previdência, porque eu acho que o livro do Eduardo apresenta os subsídios necessários e é um elemento importante daquilo que eu acho que é fundamental a gente continuar buscando fazer,
que é furar o bloqueio a uma discussão realmente honesta sobre o que está em jogo, sobre o que significa esse projeto, sobre o que é a Previdência Social. Porque a gente tem, na verdade, o subtítulo do livro é o debate desonesto, mas esse debate, ele, em grande medida, está interditado. Certo? Quer dizer, nós temos um não debate, nós temos a apresentação sistemática de algumas pretensas verdades sobre o que é a Previdência, qual é a sua crise e quais são as soluções, e não existe nenhum espaço, por exemplo, nos nossos meios de comunicação, que são profundamente desonestos, nenhum espaço para apresentação de visões alternativas para que o debate possa se estabelecer. Então, nós temos que buscar furar esse bloqueio, porque o que a gente vê hoje é que mesmo trabalhadores, pensionistas, pessoas que serão prejudicadas diretamente pela reforma que está sendo encaminhada, elas se curvam a ideia de que existe uma inevitabilidade, que essas medidas têm que ser tomadas, porque afinal, senão, o Brasil quebra, certo? Que essa é a cota de sacrifício que o país espera de cada um deles, e é um sacrifício que, mais uma vez, vai recair sobre os mais pobres, sobre os mais vulneráveis, sobre aqueles que menos recebem desse país. E eu concordo plenamente com o que o Eduardo falou. O que a gente está vendo aqui é mais um capítulo desse ataque contra o Pacto de 1988. Eu acho que isso é central para a gente entender a conjuntura brasileira, quer dizer, quando a Constituição de 1988 foi promulgada, eu acredito que ninguém poderia dizer que ficou plenamente satisfeito com aquele texto. Ele foi um texto, na verdade, que foi fruto de muitas negociações, um processo extremamente complexo, em alguns aspectos, uma Constituição inclusive ambígua, mas ela apresentava um horizonte de um país menos injusto e menos violento. Isso foi o que se conseguiu no bojo das lutas contra a ditadura militar, que levaram à Assembleia Constituinte. Era um país que se queria, então, menos injusto e menos violento. Isso é que a Constituição de 88, com todas as suas ambiguidades, apresenta, e é isso que está sob ataque, um ataque que nos últimos anos ganhou uma nova proporção. E nesse processo de ataque contra a nossa Constituição, o que a gente percebe no debate público no Brasil, e isso acentuadamente nos últimos anos, é um refluxo da gramática dos direitos como sendo a linguagem que organiza a luta política. Porque talvez esse tenha sido um dos grandes avanços da Constituição, foi o fato que o debate político no Brasil, a partir dela, era um debate que era organizado pela ideia de direitos. E agora os direitos estão sob ataque. A ideia de que a gente tem um discurso cada vez mais presente que equivale ao direito a privilégio. Certo? Sendo assim, direito é algo a ser combatido. Isso a gente vê isso nos mais diferentes espaços. Certo? Então nós temos o combate aos direitos sociais, combate aos direitos do trabalho, combate aos direitos previdenciários, e assim por diante. E isso está claro também nesse debate interditado sobre a Previdência Social. Porque nós temos, é claro, um diagnóstico enviesado que parte de uma leitura manipulatória dos dados sobre a Previdência. Eu acho que o livro do Eduardo mostra isso com uma clareza ímpar, certo? E a partir desse diagnóstico enviesado, existe um enquadramento da questão previdenciária como uma questão meramente contábil que simplesmente anula a ideia da previdência como algo que compõe o direito, certo? O direito a uma vida digna, o direito a uma velhice digna. E isso é colocado de lado. Então a gente parte da discussão com um enquadramento que faz com que a única questão seja gastar menos, certo? Para aumentar os superávites, para ganhar um trilhão. Um trilhão para quê? Certo? Fazer o que com esse trilhão se você não permite que na discussão entre para que serve o Estado brasileiro? Certo? Se o Estado deve ou não deve ser um instrumento de combate às desigualdades, de garantia de patamar mínimo de vida digna
para a população. É, na verdade, que a gente percebe, nós aqui que estamos na universidade, que é o caminho que se tenta colocar também com a educação, por exemplo. A partir dessa proposta do MEC, certo? O que vai acontecer? A gente vai ver quanto dinheiro está entrando e quanto está saindo. E daí, se está gastando mais, está arrecadando, a gente vai ter que reduzir a oferta de educação, a gente vai ter que aumentar a cobrança das mensalidades e assim por diante. Então, quando a gente torna tudo uma questão simplesmente contábil, a gente perde do nosso horizonte a noção de que o Estado deve promover o acesso a determinados direitos, como o direito à educação, como o direito a uma certa segurança existencial que é propiciada por uma garantia de renda em todos os momentos da vida, da infância à velhice, certo? E nesse modelo também, que é o modelo em que o debate, o pretenso debate se coloca, nós temos também com muita clareza um reposicionamento da figura do trabalhador, que é visto simplesmente como um instrumento de valorização do capital enquanto puder. Então, é curioso ou triste ver o discurso de muitos dos economistas que estão à frente desses projetos e que a ideia é que um trabalhador que não está na relação assalariada até o último minuto da sua vida potencialmente produtiva, ele é um desperdício para a sociedade. Deixando de ver que a aposentadoria representa para o trabalhador também, quando esse trabalhador tem um mínimo de renda e ainda tem saúde, um momento em que ele tem uma abertura de liberdade na condução da sua vida, que durante a maior parte da sua vida produtiva ele não tem. Então, uma sociedade que não permite que as pessoas tenham essa alforria do trabalho assalariado, depois de terem contribuído por muitas décadas, com uma aposentadoria digna e ainda saúde para aproveitar a vida, é uma sociedade que vê a força de trabalho, na verdade, como não humana, certo? Como sendo simplesmente algo, um insumo a serviço da valorização do capital. Então, existe claramente, isso eu concordo também perfeitamente com o Eduardo falou, existe claramente um novo projeto de sociedade que é colocado por aqueles que estão no poder no Brasil hoje, e que é uma sociedade, então, que rompe os princípios básicos da solidariedade, que é o cimento para uma sociedade melhor organizada. A gente vê isso como um processo que no Brasil acontece de uma maneira muito forte, mas que é um processo global, certo? Que vai se falar então de um avanço do neoliberalismo. O neoliberalismo é um rótulo que acaba se tornando impreciso pela sua utilização nas contendas políticas, mas que a gente pode entender, a partir da literatura da teoria política, como sendo um projeto exatamente de rompimento da ideia de solidariedade, de rompimento da ideia da construção de uma sociedade com um horizonte de bem comum e, em seu lugar, uma ideia de competição permanente de todos contra todos, um estado de natureza robesiano, em que quem pode se dá bem e os outros vão ficando à margem. Isso que é um projeto de descivilização que a gente percebe ao longo do globo, ataca centralmente os princípios da ordem democrática, certo? Porque evidentemente o projeto desse só pode prosperar a médio e longo prazo se a gente reduz a capacidade que as pessoas comuns tenham voz na tomada de decisões políticas, tá? E isso vem levando àquilo que é chamado de processo global de desdemocratização, que significa manter castas de instituições democráticas, mas, na verdade, fazer com que o Estado sirva apenas aos poucos interesses dos grupos privilegiados e de grandes corporações. Isso tem levado a ataques contra o Estado de bem-estar social, ataques contra as instituições da democracia representativa e, no nosso caso, no Brasil, em outros países da nossa situação, ainda é mais dramático,
porque a gente está vendo a destruição de algo que nós nunca terminamos de construir, certo? Tem uma música do Caetano Veloso que fala das ruínas de uma escola de construção, que no Brasil ainda é construção, mas já é ruína, e nós estamos vivendo hoje o processo de arruinamento de um estado de bem-estar social e de uma democracia que nós ainda estávamos no começo do processo de edificação. Então nós temos uma situação que é dramática. Eu acho que a gente não pode evidentemente jogar a toalha, mas assim, nós temos as forças do combate à constituição de uma civilização brasileira na ofensiva nesse momento, e é importante a gente entender que tudo que a gente conseguir garantir de espaço, certo? Nesse momento, tudo que a gente conseguir garantir para reduzir as nossas derrotas é um terreno que a gente ganha para quando a gente conseguir força para tentar voltar ao ofensivo. É isso. Obrigado. Obrigado, professor Luiz. Vamos passar para a Luciana. Obrigada, Val. Eu queria agradecer a Camp e a BED pelo convite. E é um prazer estar aqui discutindo o livro do Fanhani, né? Claro que o primeiro comentário que eu queria fazer é, de fato, parabenizar o Fanhani. É um esforço muito significativo para contribuir no debate, né? Um debate falseado, um debate interditado. De fato, o livro chega, eu sei que foi um esforço muito grande ainda, né, nesse processo de discussão da PEC 06, e chega com uma contribuição de enorme qualidade, mobilizando dados extremamente importantes para mostrar, não é, o que o Eduardo chama dos mitos em torno da previdência, o mito do déficit, o mito dos gastos explosivos que impossibilitariam o Estado de financiar outras políticas sociais, o mito da expansão demográfica, enfim, acho que todos têm que se debruçar e distribuir o livro e qualificar esse debate de forma que a gente possa voltar, né, a fazer uma discussão qualificada de política pública e do Estado brasileiro. Então, eu começo concordando com o Fanhani no sentido de que a perspectiva dele, ao ir desmontando os mitos, né, é chegar no que, de fato, é a essência desse debate, e a essência desse debate, como nós sabemos, é o desmonte da Previdência, é o desmonte da própria Seguridade Social. Ora, eu queria fazer um pouco, né, uma remissão do que é que nós estamos falando quando nós estamos falando em desmontar a Seguridade Social. Se trata, claro, de desmontar direitos, né, dos trabalhadores, direitos dos indivíduos, direitos de um conjunto de categorias sociais que vinham ampliando um reconhecimento da parte do Estado Social brasileiro desde 88. A Constituição de 88, ela fez no campo da Seguridade Social, 3 movimentos absolutamente relevantes, e esses 3 movimentos estão sendo atacados nesse momento. De um lado, a Constituição ampliou o percentual da população brasileira coberta, não é? Na medida em que nós superamos aquele Estado Social corporativo, o Estado Social com horizonte universalista, a Constituição ampliou significativamente o número dos beneficiários. Isso é visto, por exemplo, pela inclusão da Previdência Rural, do arranjo protetivo e obrigação de oferta do Estado. A aposentadoria rural faz uma diferença enorme, como diz Eduardo. Hoje, 1/3 dos benefícios previdenciários são pagos pela aposentadoria rural brasileira. Incluiu o BPC, né, o primeiro benefício não contributivo da Seguridade, trazendo os idosos que nunca contribuíram e as pessoas com deficiência para dentro dessa capacidade protetiva. A gente tem uma ampliação do número de beneficiários, a gente tem uma ampliação do escopo protetivo. Esse escopo protetivo não apenas, né, nos benefícios monetários, mas na saúde, dentro da Seguridade Social. Ora, esse escopo protetivo é claro na associação do benefício mínimo ao salário mínimo, né, que é um dos pontos mais importantes da Constituição e muito potencializado pela política de valorização do salário mínimo desde 2005. Então, nós temos o terceiro aspecto desse arranjo protetivo, que é a sua capacidade redistributiva. Então, nós não só ampliamos o número de beneficiários, nós ampliamos o escopo protetivo, como nós ampliamos os mecanismos redistributivos dentro desse arranjo do Estado Social brasileiro. E
E é disso que nós estamos falando quando nós estamos falando da reforma da Previdência, da chamada reforma da Previdência, não é? Que é muito mais do que a reforma da Previdência, como já foi aqui enfatizado. Olha, se nós estamos, né, mexendo nessas três coisas, também é importante que a gente se lembre do volume, né, do tamanho, do impacto desse projeto de reforma. Nós estamos falando hoje, tá, citou 33 milhões de beneficiários, nós estamos falando em termos de uma enorme contribuição para a redução da desigualdade de renda e da pobreza no Brasil. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos meados dos anos 90, quando algumas das medidas da Constituição foram colocadas em prática, BPC, aposentadoria rural, inclusão dos informais depois dos anos 2000, né? Nós tínhamos, naquele momento, meados dos anos 90, 50% dos idosos brasileiros abaixo da linha de pobreza. E nós tínhamos mais de 15% dos idosos brasileiros abaixo da linha de extrema pobreza. Hoje, e é fruto direto do sistema de seguridade social, esse sistema que nós estamos aqui tratando na reforma da Previdência, nós temos menos de 1% dos idosos brasileiros abaixo da linha de extrema pobreza. Menos de 10%, alguma coisa em torno de 8,9%, 9,1 pouco abaixo da linha de pobreza. Ou seja, nós temos uma engenharia institucional extremamente potente na redução da pobreza, na redução da extrema pobreza, na redução da desigualdade, mas muito mais do que isso, na dinamização de determinados territórios e economias. Tem um dado que eu acho que é muito importante para a gente ter a magnitude do que a gente está falando. O Fundo de Participação dos Municípios é a principal transferência federal para os municípios brasileiros, é o principal arranjo redistributivo fiscal, né, que nós temos. O sistema previdenciário, e eu estou falando do sistema previdenciário sempre tirando os regimes próprios, né? Estou falando aqui de RGPS e BPC, Regime Geral da Previdência Urbana Rural e BPC. O RGPS e BPC correspondem a, em média, dos municípios brasileiros, 6 vezes o que eles recebem de FPF. Existem municípios que recebem 10, 12 vezes mais de recursos da Previdência Social e BPC com relação ao que eles recebem do Fundo de Participação do município. Olha, isso tem um impacto na dinâmica dos territórios mais vulneráveis, dos municípios com menor dinâmica econômica, e é claro que isso implica em arranjos diferentes. O Frank fala isso muito bem no livro dele, é outro aspecto, não é, dos mitos, essa coisa de colocar tudo como uma reforma da Previdência, como se fosse uma Previdência, como se nós estivéssemos falando de um arranjo protetivo. Não estamos, não é? Exatamente o poder do nosso sistema de seguridade social é de ter conseguido conciliar o arranjo contributivo, o arranjo semi-contributivo do rural e o arranjo não contributivo do BPC, ter feito esse arranjo e fazê-lo progredir simultaneamente, porque vejam, várias experiências da América Latina são de aumento dos benefícios não contributivos como compensação do enfraquecimento do poder contributivo. É exatamente o contrário da trajetória brasileira, onde nós conseguimos fazer avançar tanto a proteção contributiva quanto a não contributiva, num arranjo institucional bastante complexo e num arranjo institucional com um impacto social e territorial absolutamente relevante. Olha, então é isso que nós estamos desmontando, né? O Eduardo coloca isso no livro dele com toda clareza, ainda é importante, né, da gente divulgar e ampliar os nossos debates sobre esse violento ataque a esse arranjo coletivo e ao arranjo de solidariedade que ele institui. Olha, é importante a gente lembrar também, acredito eu, que esse é um arranjo poderoso, mas que ele se assentou num enorme esforço de redistribuição, um enorme esforço fiscal, que, sem dúvida, nesse momento, a classe média, uma parte da classe média brasileira, tenta se subtrair, né? O arranjo de capitalização, as apostas individuais, respondem a um anseio de individualização, que é uma reação a um esforço de redução da desigualdade, a um debate de desigualdade que a gente tem feito nas últimas 2 décadas e que, sem dúvida, coloca claramente a necessidade de ampliar uma solidariedade social e política que causa, né, desconforto e que coloca o Estado como centro da mediação do conflito distributivo brasileiro. O que a gente vê nesse momento é uma explicitação desse conflito distributivo e um esforço do Estado sair dele.
tentando sinalizar como pode ser possível um arranjo onde o Estado Social e o Estado brasileiro saem como mediador desse conflito distributivo, e esse conflito tende a aumentar. Não estamos falando só da PEC da Previdência, nós estamos falando da PEC do ajuste fiscal, nós estamos falando da atual PEC da liberdade econômica, nós estamos falando da reforma trabalhista sucessivas, não é? Nós estamos falando do Estado ser retirado do papel de fiscalização das relações de trabalho, fiscalização das condições sanitárias, não é? Nós estamos falando de uma retirada do Estado num conjunto de espaços em que ele está atuando e foi fortalecido. Como é possível a ampliação desse conflito distributivo numa sociedade já tão desigual? E aí eu acho, para terminar, que a gente deve estar muito atento de que, ao mesmo tempo que o Estado social e esse papel intermediador do Estado, mais ou menos sucedido em alguns campos, se coloca, nós temos vendo um crescimento justamente do Estado repressor, uma leitura de repressão que aparece e emerge com uma gramática forte de intermediação das relações sociais e políticas, um Estado, de um lado, um Estado repressor, e do outro lado, a valorização da meritocracia e do individualismo como um único valor capaz de dar acesso a oportunidades e a bem-estar. Essa ampliação da desigualdade, ela é o horizonte desse projeto. Claro que é um projeto que tem uma base econômica, um modelo de crescimento, que é um modelo de barateamento da mão de obra, de depreciação da mão de obra brasileira, vendendo essa mão de obra cada vez mais barata num modelo de desenvolvimento, até difícil dizer isso, num modelo de crescimento cada vez mais deletério para a sociedade brasileira. Agora, nós temos um cenário em que os conflitos sociais e os conflitos políticos tendem a se acentuar. Eu queria, por fim, dar um tom um pouco mais otimista para esses comentários. A gente tem discutido isso, Eduardo, em outras oportunidades, dizendo que a PEC 06, no seu formato inicial, ela é extremamente, o Eduardo faz um esforço grande de fazer isso, ele faz um capítulo final onde ele já avalia a redação final da PEC 06, como ela sai da Câmara dos Deputados do Senado Federal. É um texto bastante diferente daquele que entrou no Congresso Nacional no começo do ano, e nós tivemos ali algumas derrotas significativas. O próprio regime de capitalização, que o governo já anunciou que assim que for aprovado, vai voltar com uma nova PEC de capitalização para o Congresso Nacional, mas as ataques da previdência rural, que praticamente ainda foi extinta, e nós hoje não vemos no texto original as mudanças na aposentadoria rural. Os ataques ao BPC em metade foram também retirados da PEC, e nós temos, como o Mário trabalhou já, fazendo a avaliação disso, de fato, a desconstitucionalização e um impacto enorme no aumento do tempo de contribuição, principalmente para os trabalhadores mais pobres, que não têm capacidade, dada a trajetória do mercado de trabalho, de cumprir esse aumento de anos de contribuição. Então, a gente vai ter, sem dúvida, um aumento de exclusão, uma baixa desse benefício, alterando lá, como eu dizia, tanto no número de trabalhadores protegidos como no escopo protetivo da Previdência, mas o impacto se reduz se nós tivermos em vista o projeto inicial. Então, eu queria terminar com esse comentário, vamos dizer, um pouco otimista, no sentido de que é a qualificação do nosso debate, o nosso esforço de reunião, de mobilização, num momento em que avança um Estado cada vez menos democrático e cada vez mais repressor, criminalizando os movimentos sociais, criminalizando as organizações da sociedade civil. É absolutamente imprescindível que nós estejamos ampliando esses espaços, e é nesse sentido que a iniciativa do Fanhane ganha ainda mais importância para todos nós. Então, novamente, parabéns, a gente agradece o seu esforço, a sua contribuição, e a ABED, a DRUM, todas as organizações que estão cada vez mais ativas nesse momento. Obrigado, Luciano. Vou passar para o Cláudio Lourenço, já vai dizer até que há 2 meses eu gostaria de conhecê-lo. Hoje eu tive uma oportunidade para um amigo comum, foi colega dele na medicina. Então, boa noite a todas e todos.
Eu queria dizer primeiro que a Associação dos Docentes da UNB, professor Faria, se sente muito honrado de receber o senhor, essa inteligência sempre compromissada assim, com a justiça social, com os problemas do país. E eu acho que a obra do senhor tem uma importância fundamental nesse momento, e o que a gente está vivendo, na verdade, é a produção de discursos de verdade, né? De falsa, tem quem esteja chamando de pós-verdade. E a economia, por ser uma ciência social que, diferente das outras, parece mais hermética, até pela matemática, pela amplitude dos seus problemas, ela se torna, ela deixa o cidadão e a cidadã muito vulneráveis à manipulação realmente de dados, e a sua obra traz de forma muito clara esses dados e desmonta esses discursos. Então eu acho que isso é uma coisa importantíssima. Eu queria pensar essa questão também um pouco da previdência, nos poucos minutos que eu vou falar, o que eu estava imaginando era de que a nossa experiência sindical agora faz com que a gente esteja tendo contato com todas essas maldades, né? Com todas a linha maquiavélica de fazer as maldades todas de vez, só que pelo Maquiavel ainda dizia, faça as bondades devagar, e não tem bondade nenhuma. E consegue ir além, é uma espécie de hipermaquiavelismo, no sentido de que só existem, a gente não consegue dizer, ó, salvou isso, essa é uma boa ideia. Não aparece nada disso, e de que o que mais nos traz a gravidade do problema, e aí também não numa perspectiva pessimista, mas no sentido de o quanto nós precisamos nos mobilizar, é que o que me parece é que, claro que isso, que vem aqui como num país, uma reforma da Previdência, ela está dentro de um esquema, de um sistema mundo colonial, que agora se sente absolutamente à vontade para dar um passo de retrocesso aos períodos inclusive, estados de bem-estar social, né? Ou seja, aquela disputa entre esquerda, a possibilidade de repente, como aconteceu na Rússia, na Alemanha, etc., um Estado tomar conta dos meios de produção, etc., o Estado de bem-estar social vem como uma espécie de estou dando os anéis para não dar os dedos, e que agora não precisa mais. Então nós vivemos de novo numa situação de que o que querem nos impor é o nosso lugar de gado. Né? Então, quando você começa a observar a forma, eu entro aqui à tarde, converso com os colegas do CNPq, a destruição do CNPq e da ciência e tecnologia do Brasil, o projeto da educação, o que a gente vê é a liberação dos agrotóxicos no campo, o desmatamento, a morte das pessoas, é uma dominação realmente muito grande, no qual a reforma da Previdência ela vem para instaurar, então, aquilo que já foi vivido, que é o domínio mesmo sobre os corpos de novo. E aquilo que Adorno dizia, que no capitalismo avançado, todos os corpos já estão mortos. Eu não quero ele com alma, eu quero ele com força, com produto, puramente. Então eu não vejo, não tem desejo, não tem futuro, não tem nada que se coloque para esse corpo, eu só quero esse corpo funcionando dentro da minha engrenagem. Então, obviamente, as reformas trabalhistas, eu dizer que um funcionário pode ficar aos domingos, eu me lembro de quando criança, empregada na casa de minha avó, que só saía uma vez por mês. Ela tinha um domingo no mês em que ela ia na casa dela. Então, o retorno a isso é algo que nos assusta, esse conjunto de coisas que estão sendo feitas, ou seja, de projetos que chegam a esse lugar de novo de dizer, ó, então agora o lugar desse país é esse lugar de simplesmente gerar a minha riqueza, eu puxo ele todo de novo. Então ele tem algo que é muito grave e que chega no Brasil, porque o Brasil, assim como outros países, se apresentou como uma possibilidade de fazer algo diferente. Eu me lembro que eu estava no Canadá fazendo doutorado quando Lula venceu a eleição, a primeira eleição. E depois acompanhei do olhar, durante 4 anos, de um olhar internacional sobre o que estava acontecendo no Brasil. E aí, sem elogios necessários a personagens especificamente, mas o processo social de transformação que o Brasil vivia e que as pessoas já colocavam ele como um país, ó, a ideia do emergente sumiu. Então agora é nos colocar de novo nesse lugar. Então é aí que tem a destruição do CNPq, a destruição das universidades públicas, a saúde, o SUS, a mercantilização.
Então, todos esses corpos viram, de novo, apenas elementos para serem manipulados e gerados. Isso aqui que a mesa já colocou tanto. Então, como é que a gente se sente? Eu sempre falo que a imagem que mais me veio desde que tudo começou a acontecer, então, de repente, é uma imagem infantil que eu tinha muito medo de que acontecesse no mundo o que acontecia no jardim da Bela Adormecida, que quando ela é encantada, os espinhos começam a tomar conta, as flores morrem, as nuvens cobrem tudo, nuvens cinzas, a gente não tem alegria, não tinha nada, só passa no meio de espinho. E é assim que a gente se sente todos os dias. Quem está mais à frente dessa luta tem um desgaste emocional grande, dorme mal, a gente passa por uma quantidade enorme de sensações, e isso eu acho que cria também nas pessoas uma necessidade, que é o que eu tenho lido, quando eu tento ler um pouco psicologicamente, uma certa inatividade, sobretudo no meio intelectual. Assim, eu imaginar, quem não tem acesso à informação não é uma coisa, mas quando eu olho uma universidade e eu imaginava que diante do que estava, eu deveria ter uma volitilidade muito grande, de vontade de fazer uma transformação, e eu não encontro isso, eu digo que isso não é só reacionarismo. Isso há um processo psicológico também de tentar ver, quanto mais eu afasto disso, eu tento não tomar conta. Então eu acho que o que nós podemos fazer, tudo que nós temos que enfrentar, é, primeiro, começar a uma mobilização e a chamar as pessoas para estar mais no corpo a corpo, que não é só o poste da piada sobre, desculpem, o cocô de Bolsonaro. Né? Porque isso também mobiliza e tira uma energia que a gente parece que satisfez alguma coisa, porque postou, porque compartilhou coisas. Então, todo esse sistema acaba ajudando a uma certa mobilidade. Então, a gente está muito feliz de tê-lo recebido aqui. Eu acho que esse é um livro para a gente propor debate com os alunos, independente de área. É algo que a gente tem que criar espaços para debater essa realidade, para tentar encontrar os caminhos de fazer uma outra narrativa do que está aí. Então, muito obrigado pelo livro e obrigado pela presença. Bom, eu não vou fazer nenhum comentário agora, vou deixar para o final e deixar para o público as perguntas. Boa noite, por estar aqui hoje, agradecer a mesa, a exposição. Eu sou o Roberto, sou professor aqui na universidade. Eu queria colocar 2 pontos. O primeiro é em relação a esse conjunto dos pontos que vem de 88. Um deles é a questão de que os sindicatos, né, não podem mais descontar inicialmente no contra-cheque dos seus filiados, né? Por exemplo, inicialmente, depois foi derrubado, a contribuição mensal. Primeiro foi a contribuição obrigatória, a contribuição que tinha um dia de trabalho, tiraram, e a segunda era que depois avançaram também para que não tivesse um desconto, e houve, enfim, recorreu-se à justiça, e isso foi provisoriamente mantido. Então, eu queria associar isso à questão da capacidade de resistência, porque conversando com colegas do GES, colegas sindicalistas, ele coloca, apresenta que há um enfraquecimento, de fato, né, dos caixas dos sindicatos, né, e com isso reduziu a capacidade, né, não uma relação tão direta assim, mas também da resistência. Porque nós não vemos, não vejo manifestações, por isso é importante também aqui no espaço sindical nosso da DUMB, que é um sindicato rico, né, considerado, do ponto de vista comparado nacionalmente, é um sindicato rico. Então, a questão é que nós temos o antes, que é um sindicato também rico, embora o próprio governo Lula tenha sofrido um ataque quando foi criado o PROIFES. O PROIFES foi criado como um parasindicato para se contrapor ao antes. Então, hoje nós vemos um conjunto. Eu queria perguntar para vocês enfim, como vocês avaliam quais são os atores sociais organizados que têm capacidade de mobilização, enfim, hoje, para que de
Basquete, sou presidente aqui da TUM, nós estamos aqui pela diretoria também do professor Manuel, professor Cláudio na mesa, representando a diretoria. Quero parabenizar aqui e agradecer ao professor Eduardo, que está na mesa, ao professor Miguel, aqui da UNG, a professora Luciana, né? A Dualdo, que esteve em contato com a TUM para o lançamento do livro, e reforçar que essa questão do tema da Previdência, nós realizamos muitas atividades aqui durante o semestre, mas nós não logramos êxito naquilo que é bem retratado aqui no livro, né, sobre os terrores. Né? Então, o governo, de certa forma, conseguiu ludibriar a sociedade em relação a essa urgência, a necessidade de plantar a questão do déficit. Nós acho que logramos êxito em outras lutas, né, no sentido de desgastar o atual governo, nas 6 mobilizações que fizemos ao longo do semestre, desde o 8 de março, né, 15, 30M, 12 de julho, de junho, a greve geral, a ontem, né, uma bela marcha das mulheres indígenas, das mulheres das trabalhadoras rurais, né, a marcha das margaridas e assim por diante. Então, há uma mobilização. Por outro lado, também, aquilo que falou o professor Cláudio, há um certo imobilismo da nossa categoria, né, dos professores, em relação à política, né, em relação a toda essa questão. E a pergunta que eu faço à mesa no pós-reforma, eu sei que o momento é agora, nós temos que ir para cima lá do Senado, né? Mas lá na frente, o que é que nós podemos fazer? Porque são muitas questões a serem atacadas e a gente precisa também pensar no longo prazo. Depois, o que nós podemos fazer para minimizar toda essa destruição que foi feita ao Estado brasileiro, mas me refiro em relação à Previdência. Ou seja, o que fazer lá na frente. Obrigado. Olha, bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui nessa mesa, né, lá, os professores da UNB, muito elucidativa, né, do ponto de vista do status quo que está acontecendo, não só no nível da economia, mas a gente tem, os professores trouxeram, o professor Felipe, Luciano, da situação da própria universidade e da discussão da questão da educação. Há um desmonte generalizado. A minha questão é muito pontual, Eduardo, que é a seguinte: hoje nós temos uma arena definida que é o Senado Federal, onde por 2 turnos vai ser votada essa PEC. Né? O Senado ele foi remontado, pelo menos em parte, agora com a eleição, né? E me parece que a bancada veio ainda mais, eu diria, mais conservadora do que antes. Ao mesmo tempo, você tem eventos que acontecem e que não tem nenhum tipo de repercussão na grande mídia e parece que não aconteceu. Por exemplo, uma marcha maravilhosa daquela de ontem, das mulheres, um negócio fantástico, e parece que não aconteceu absolutamente nada. Então, você tem um momento em que as mobilizações, os raros segmentos que se mobilizam, eu estava com a Nathalie e as mulheres nesse ponto estão muito na frente, e, ao mesmo tempo, tem uma certa inércia do ponto de vista da repercussão política disso. Né? Então, a minha pergunta é simples: como é que a gente vai para esse embate? Né? O que fazer para tentar reverter ou tentar minorar essa PEC num Senado que é mais conservador do que o anterior e num momento em que as poucas mobilizações de peso que a gente tem não tem surtido nenhum tipo ela não tem aparecido como um fato político relevante. Então, como fazer? Estamos no pior dos mundos? Eu sei que a resposta não é fácil, mas eu queria ouvir você. O Eduardo me pediu que eu falasse umas palavras sobre a questão que o Roberto colocou, sobre o enfraquecimento dos sindicatos.
verdade, eu acho que isso, quer dizer, o grande desafio que a gente tem é a dificuldade que a gente está encontrando de fazer essa mobilização, certo? E é importante dizer, eu acredito que não basta fazer uma grande manifestação se isso é algo eventual, porque a gente precisa de uma capacidade de mobilização permanente, tá? Inclusive porque a gente está se defrontando com algo diferente, que é um governo com o qual nós não conseguimos ter nenhum chão mínimo para estabelecer o espaço da nossa nação, certo? Porque ele apresenta um projeto distópico do país e está na contramão de absolutamente tudo o que a gente pensa. Então, embora existam, a meu ver, energias, vamos dizer assim, contestatórias na sociedade, e a gente vê isso nas mulheres, a gente vê isso na população LGBT, a gente vê na população negra, a gente vê nas periferias, mas a gente tem uma dificuldade de organização que permita uma luta continuada, mais do que alguns soluços de verbalização dessa contestação. E no caso da classe trabalhadora é mais sério, porque acho que a gente tem uma série de problemas acumulados. E existe sim um projeto de destruição da capacidade de ação política da classe trabalhadora, e esse momento de redução da capacidade de financiamento dos sindicatos é isso. A gente pode discutir, e o movimento sindical discutiu muito isso, se a contribuição obrigatória era o mais adequado ou não. O que é inadmissível é você cortar isso da noite para o dia, sem transição, sem permitir que os sindicatos estabeleçam novas formas de arrecadação. E você corta isso no momento de aumento do desemprego, certo? Já reduz a base possível dos sindicatos, mas que não é só isso, existe um aumento de derrotas acumuladas, existe muito fatalismo. Acho que parte da nossa incapacidade de mobilização é o fatalismo, a ideia de que nós estamos perdendo, vamos continuar perdendo, como se o curso da história tivesse determinado, então é melhor a gente nem tentar para não sofrer a decepção de lutar e perder. Tá? Eu acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que lutar. Mas existe também um processo de desvalorização simbólica do trabalhador, que leva as pessoas a buscarem não se identificar como trabalhador, certo? Então nós temos aí, quer dizer, quanto mais precarizado o indivíduo, na época da reforma trabalhista do tempo, eles falavam do discurso deles, né? Agora tem que ser empreendedores, empreendedor de si mesmo, o sujeito, o trabalhador não tem nenhum direito, ele é instado a ver a si mesmo como um projeto de empresário. Tá? Então, isso também é algo que a gente, é uma conjuntura nova. E o último ponto que eu acho que é importante a gente levar em consideração, nós tivemos durante o período do governo do PT, um período de baixa mobilização sindical, porque se acreditava que os interlocutores do governo criavam canais que supriam a pressão da base. Além do fato de que a necessidade de proteger o governo contra os ataques, fazia com que muitas vezes as mobilizações não acontecessem. Quer dizer, durante os 13 anos do governo do PT, parece que os grupos conservadores tiveram um monopólio da pressão sobre o governo, porque do lado de cá nós éramos constrangidos sempre a defendê-lo. Agora que a gente precisa recuperar as mobilizações, existe aí um terreno aí a ser recuperado, que foi perdido nesse tempo. Agora, a minha posição é que é central a gente voltar a fortalecer o movimento sindical. Porque eu acho que, embora, evidentemente, a luta contra esses retrocessos não seja só dos trabalhadores, porque, por exemplo, a chamada reforma da Previdência atinge brutalmente as mulheres, por exemplo, certo? Atinge setores marginalizados fora da força de trabalho formalizada, mas sem a participação do movimento sindical, a gente vai ter muita dificuldade para conseguir reunir o conjunto de forças necessário para barrar isso. Bom, concordando integralmente com o que falou o Luiz, eu queria só lembrar que, além da mobilização sindical, nós estamos assistindo a mobilizações importantes que vêm se somar e que são significativas. Eu tenho acompanhado, por exemplo, a organização da Conferência
Os conselhos estão com um ataque muito grande, né? O Conselho Nacional de Assistência Social era o momento de convocar a Conferência Nacional. O Conselho foi muito pressionado, não fez a convocação. O que aconteceu? Os conselhos estaduais fizeram a convocação. Estamos tendo conferências estaduais de assistência social em todos os estados brasileiros, com uma exceção. Nós faremos uma conferência nacional, inclusive aqui na UNB, com apoio da ADUM, né? Alternativa, uma conferência democrática, não chamada pelo Ministério, mas com representações e que está mobilizando literalmente a maioria dos municípios brasileiros. Nós acabamos de fazer a Conferência Nacional da Saúde, um processo de mobilização, né, nacional da maior importância, com repercussão em todos os municípios, em todos os estados brasileiros. Então, acho que existem, não é, formas que estão sendo mobilizadas, a articulação entre as entidades representativas das carreiras aqui em Brasília é da maior importância, tem tido um papel importante no debate do Congresso Nacional, exatamente sobre esses temas, né, esse conjunto de reformas sucessivas, de uma forma, né, com um diálogo orgânico e propositivo e estruturado. Então, eu também queria partilhar, né, de que, de fato, a inércia, né, e o descrédito também jogam muito contra a nossa capacidade e é muito importante a gente continuar fortalecendo essa rede de mobilizações. Eu gostaria de chamar a atenção também para outros movimentos dentro da sociedade civil. Primeiro, a mudança que aconteceu no OAB. Nós tínhamos o OAB de Direitos recentemente, ABI, temos uma manifestação recente no apoio do Glenn, e várias entidades da democracia, inclusive nós mesmos, que estamos surgindo na sociedade brasileira, que eu diria o seguinte: se Fernando Haddad ganhasse a eleição, a BES não existia. Nós aqui não estaremos aqui discutindo, aqui agora, nós outros. Então esse é um movimento que a sociedade também está buscando novas formas e novos exercícios de organização para resistir, para contrapor o avanço do autoritarismo. E uma outra experiência muito concreta nossa, que responde um pouco às angústias de curto prazo, porque de longo prazo a gente, como economista, a gente diz que, segundo Keynes, a longo prazo estaremos todos mortos, né? Hoje nós iniciamos um conjunto de entidades, iniciamos a luta dos estudantes da Previdência lá no Senado Federal. E uma das coisas, isso surgiu inclusive no grupo de trabalho que a gente tem, o Edu participa, o Mário aqui foi a pessoa que articulou primeiro esse grupo, depois teve que sair por uma questão de saúde pessoal, mas que continua lá dentro. E uma das preocupações nossas em juntar os diversos atores, como foi falado, era exatamente o seguinte: que as reivindicações não ficassem apenas com as reivindicações do setor público, mas que as entidades do setor público, que teriam agora uma melhor capacidade, inclusive de arrecadação, porque não foram tão atingidas, que trouxessem centrais sindicais e outros setores para o debate. E assim foi feito hoje. Quer dizer, a gente esteve lá na mesa, sentado, um representante das centrais sindicais, sabendo que eles estão no momento de refluxo, mas que a gente tem que dar as mãos e que aquela consigna que estamos todos juntos, ela tem que se materializar na prática. Bom, as questões, acho que as questões foram respondidas. Só fazer algum comentário adicional. A questão do movimento sindical está em refluxo mesmo, né? Você tem razão, né, no período budista, né? Acho que tinha um dado lá que a taxa de sindicalização não melhorou, ficou constante em 7%. 7%, né? 7%. Quer dizer, você cria, não sei quantos milhões de empregos, aumenta a salarial. Praticamente se mantém. Bom, agora, quando começa Temer e Bolsonaro, quer dizer, eu me lembro daquela frase famosa da Margaret Thatcher, né? Nós temos que quebrar a espinha dorsal dos sindicatos.
já disse isso lá atrás, só vou fazer isso aqui se eu quebrar essa distribuição do sindicato. Vocês estão fazendo isso. Certo? Fim da contribuição, depois aquelas medidas provisórias, enfim. O legislado sobre o negociado. Essa medida agora, eu estava falando com o Clemente ontem, elas tiram o sindicato pela liberdade econômica, tiram o sindicato das negociações, essa negociação do domingo, trabalhar no domingo, isso aqui, antes tinha que ser um acordo coletivo. Né? E agora parece que não precisa ter a negociação. Mesmo a coisa de tirar o registro de pontos, para você não poder marcar hora extra. Certo? Também sai o candidato, sai o sindicato, a contrato coisa individual. Então, essa é uma estratégia, certo? Então, os sindicatos, o movimento social, o sindical, ligado ao trabalho, está realmente agressivo, difícil. E, por outro lado, nesse período também, tem um fato que é bom, por um lado, que, enfim, são as pautas, né, dos movimentos, mas acaba tendo uma fragmentação da luta política, né, do meu ponto de vista. Né, acaba as pautas identitárias, é uma discussão complicada que eu quero fazer aqui, mas o movimento da saúde, o movimento da educação, o movimento do e aí, né, é importante, mas fragmenta a decisão de concordar comigo, que é uma fragmentação, quer dizer, em relação. Isso acho que também é bom para o capital, certo? Porque, então, isso também é uma outra discussão. Mário, você conhece o cenário menor do que eu acho muito difícil mudar. Quer dizer, essa é a verdade, certo? Mas, vamos lá, né? Vamos lá. Difícil mudar porque é conservador e já mais conservador. E eles já estabeleceram você sabe vão ter 4 dias. 4 dias, começa às 8 da manhã e vai até a noite. 4 dias diretos, assim. É uma coisa cansativa, exaustiva, ninguém vai poder fazer nada. E depois já entra em votação, acho que 5 dias, sei lá, já tem marcação para o provavelmente eles não vão fazer nenhuma mudança, para não ter que voltar. Porque parece que tem uma orientação de tudo que tiver que mudar, vir uma PEC paralela, para não voltar. Então, infelizmente, é isso. É difícil. O que mais que eu posso dizer sobre isso? A gente está vivendo um momento difícil mesmo, né? Esse governo só tem 6 meses, tá certo? Às vezes eu falo assim, poxa, eu estou pensando aqui na Previdência, mas eles estão desmontando o petróleo, estão desmontando não sei o que, estão desmontando tudo. Tudo. Para que trabalhando nesse tema se estão destruindo tudo, tá certo? Então, uma sensação de. Que eu tinha, até muito recentemente, sempre tinha um problema que estava ali embaixo. Né? Os caras têm que acabar com tal coisa. A gente se organizava, ia lá e pum, tá certo? Mas agora faz parte até da estratégia, né? Você cria um caos. Né? A gente nem sabe para onde correr. Né? Então, é isso. Agora. A questão de as coisas mudam, né? Em algum momento, quer dizer, a Argentina tinha um Marx e vai perder a eleição, certo? Então, a história não termina. Né? Tem umas eleições municipais e a gente não sabe o que vai acontecer. E você sempre tem que acreditar. Enfim. O fato é que o projeto neoliberal ele não combina com a democracia. Se continuar tendo eleição, não sei o que vai acontecer. Pode ser que também não tenha mais eleição. É um risco que a gente corre, certo? Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Por hora, eleição para o prefeito ano que vem. Perguntas? Eu queria fazer só uma pergunta. Diante desse quadro, assim, meu nome é Ronaldo, sou técnico. Esse quadro tão catastrófico e dessa falta de perspectiva e esse pessimismo que a gente vê, quem faz o movimento sabe que a gente sente isso e a gente realmente não dorme com essa preocupação.
ataques todos, né? Agora a ameaça também de extinção da Justiça do Trabalho. Eu vi um movimento que me pareceu interessante, eu não sei como é que vocês estão vendo isso, como é que vocês poderiam dizer para a gente como é que vocês estão vendo isso ante esse quadro todo de dificuldade política, que foi a reunião dos governadores do Nordeste, né? Eles juntos lá resolveram fazer um pacto e resolveram até, de uma certa forma, adotar algumas questões para sugestões e até para, de uma forma independente do governo federal, tomarem algumas atitudes. Ou seja, isso pode ajudar em que sentido, qual a repercussão que isso pode ter para nós mesmos, em termos de um todo, né? Essa é só uma questão. Posso responder? Eu vejo com bons olhos, aliás, eu acho que ele se formou realmente um polo, e ali você pega os governadores do Norte e Nordeste, a maior parte é no campo progressista, mas tem governadores que não são MDB, mas ali realmente se formou um polo, eu acho que aí é interessante. A gente, aqui eu estou olhando aí, nós fizemos um projeto de reforma tributária, não é isso? A gente fez o projeto de reforma tributária solidária alternativa a esse. Nós estamos conversando com os governadores do Nordeste, certo? No sentido deles abraçarem esse projeto e você ter uma massa política para poder fazer um projeto alternativo ao que está na Câmara. Eu acho que naturalmente, sim, eu acho que é um polo importante de poder, de força política, porque tem voto, eu acho que sim. Bom, como parece que não há perguntas, eu vou passar para a mesa, para cada um, começando pelo Cláudio, com as considerações finais. Eu só quero, em nome da nossa seção sindical, agradecer muito, dizer que a gente tem pensado muito juntos, apesar de todas essas adversidades que a gente está falando, apesar desses eventos tanto sociais quanto psíquicos que criam uma imobilidade, a gente não vai, por isso, significar parar. Então, nós estamos formando os comitês de defesa das universidades, nós estamos pensando em eventos. Eu acho que um desses, é possível que o professor Fariani receba um convite, um desses debates, para assim, apresentar os dados que aqui a gente comenta o livro, mas não tem acesso a ver essa comparação de dados. Então, eu acho e quero dizer a todos que a gente tem que continuar, dar essa sensação. A gente sai agora, eu saio cansado, passamos hoje quantas reuniões, quantos problemas vão aparecendo e eles não vão parando e a gente parece carregar a história nas costas, né? Sobretudo para quem é da minha geração, que já enfrentou a ditadura. Você pensa que quando você vai ficar coroa, o país ia melhorar, nós estamos andando, aí você, na coroice, você tem que ir para a rua, respirar, gás lacrimogêneo de novo, como foi. Então, é duro, mas eu acho que é aquela que já virou um lugar comum e que eu queria terminar. Se a gente não luta, se a gente não mudar, são eles que mudaram a gente. Então, a gente tem que continuar nisso e continuar firme e acreditar que os dados da história estão rolando e aquela história de que cada momento está grávido, do contrário, vai aparecer, a juventude está se politizando, as pessoas também estão tomando, a periferia está reagindo. Na minha época, eram jovens de classe média, de colégio, que constituíam uma esquerda de juventude. Hoje a gente vai para a rua e a gente vê que a periferia são os meninos que tiveram e meninas que tiveram as oportunidades e que estão perdendo essas oportunidades, que estão se organizando, e eu acho que vem daí. Então eu sempre acredito, tomara que ainda dê tempo, né? Se for a longo prazo, como diz, ainda mais para a idade da gente, já não tem mais tanto longo prazo assim. Então é isso aí, gente. Muito obrigado a todos também pela presença e a todas. O senhor Luiz Felipe, por favor. Bom, muito brevemente, eu tenho pouca coisa a acrescentar em relação ao que já foi dito. Eu acho que é isso. Quer dizer,
é um momento da gente recolocar em questão o projeto de nação que a gente quer, porque isso está sendo destruído. Certo? Eu acho que isso é o básico que a gente tem que colocar. Não é simplesmente um retrocesso pontual aqui e outro ali, é a destruição da possibilidade da gente construir um Brasil com diferenças, mas que era uma base com a qual a gente sonhava. E nesse sentido, o trabalho de esclarecimento é fundamental. Eu acho que o bloqueio à discussão, a proliferação das outras chamadas fake news, ou seja, essa situação de pós-verdade, como o próprio, inclusive, está vivendo, que nem mais do que a Terra redonda a gente pode partir na discussão, certo? Então, a gente tem que combater isso, em primeiro lugar, com as armas da inteligência, do debate, que nós estamos envolvendo que o meio conhecimento não é por acaso, certo? Porque, como diz, o conhecimento destrói mitos, certo? Então, eu acho que o nosso papel, em grande medida, é esse. Se a gente conseguir colocar um pouco de luz na discussão, não é possível que não seja perceptível o tamanho da destruição que está em curso. Eu acho que isso é um esforço permanente que a gente tem que começar na própria universidade, porque infelizmente ela não é de partida como nós gostaríamos que fosse, um espaço em que isso já está dado. Mas da universidade, a partir da universidade para o resto da sociedade, eu acho que é o que nós podemos fazer, uma contribuição que, ao meu ver, não é irrelevante nesse momento. Passar para a Luciane. Também só agradecer essa oportunidade de estar aqui, fazendo esse debate, e nesse sentido, do que o Luiz Felipe já vinha dizendo, Eduardo, eu vou deixar uma sugestão, também pensando na Anfip, na experiência tão importante que a Anfip liderou, junto com o Diese, naquela época da reforma da Previdência do governo Temer, desse papel justamente de qualificar o debate, com que nós podemos aproveitar essas produções para destruir, como o Faiane chamou, os mitos, e se já formos derrotados nisso que sobrou da reforma da Previdência, numa votação rápida que vem no Senado, eu acho que não é inócuo a gente qualificar o debate do que nós estamos perdendo. E o trabalho do Eduardo é absolutamente relevante, organiza os dados, organiza as questões, pode ser trabalhado com objetividade, com uma rede de atores e de instituições, de forma em que a gente possa avançar no debate, não só do que está no horizonte, mas do que nós já estamos perdendo. E que nós estamos perdendo são direitos individuais. É importante sinalizar isso para as pessoas. Mas é mais do que direitos individuais, como todos já falamos. Nós estamos perdendo uma capacidade de sociabilidade e nós estamos perdendo o horizonte democrático. Nós estamos perdendo não só direitos sociais, nós estamos perdendo direitos políticos, mas nós estamos perdendo aquilo que é o primeiro dos direitos, nós estamos perdendo direitos civis. As 15 mortes no Rio de Janeiro em 5 dias, o crescimento dos índices de mortalidade pelo Estado brasileiro são avassaladores. É um retrocesso de uma magnitude estúpida, mobiliza e atinge a todos, isso repercute a toda a sociedade. Claro que tem raça e tem territórios, mas no limite nós estamos falando de um processo social de magnitude e aproveitar esse trabalho do Faiane deixa esse desafio, como pensar em trabalhar esses dados numa rede de atores e de instituições e vamos continuar nesse trabalho de qualificar o debate, se não do que nós vamos perder, do que nós já perdemos os seus impactos, e isso eventualmente pode ajudar a mobilização nesse processo que a gente falava. Obrigada. Antes de passar para o Eduardo para finalizar, eu queria aproveitar primeiro para agradecer a NUP essa primeira experiência nossa de parceria e que continue outras vezes. A segunda é que há um esforço muito forte nosso, da BED, embora a gente não tenha nenhum ano de existência, de tentar romper com a intenção do debate. E nesse sentido, nós já conseguimos confirmar no dia 27 de novembro o Randall Ray,
que discute ainda emitir a nova teoria monetária. Aqui em Brasília, no dia 27, vai estar. Estamos tentando ainda trazer Thomas Piketty, ainda não está fechado, e outras pessoas para fazer um grande debate. A ideia é fazer um seminário. Acho que talvez não consigamos, por causa de fechar a agenda de todo mundo, mas a ideia, inclusive, posso fazer a continuidade desse seminário no próximo ano, mas dizer que já está garantida. A ideia era que a gente fizesse um seminário sobre o chamado democracia, crescimento, emprego e distribuição de renda. Talvez a gente não consiga fazer o conjunto todo, mas a gente consiga discutir crescimento e distribuição. A questão da democracia é ousadia, não vai dar esse ano, mas talvez em março, que Alejandro Ocampo trazer aqui para o MB. Alejandra Ocampo, deputada democrata. Talvez em março a gente consiga. Bom, gente, só queria agradecer a Associação dos Docentes da UNB, professores que me deram a honra da presença, a Luciano, a presença de vocês todos aqui. Eu não estou com muito ânimo assim para animar vocês, porque eu tive que acordar hoje às 4 horas da manhã, porque o Adroaldo me conseguiu uma passagem que eu tive que embarcar às 6h30 da manhã. Então eu participei do debate. Aí eu estou com a pilha meio caindo. Mas acho que a gente tem que lutar, resistir, a história não acabou. Vejam o exemplo da Argentina. Boa noite.